Você já percebeu que às vezes o domingo nem acabou e a sua cabeça está vivendo lá na quarta-feira, por exemplo? Você lembra que tem uma reunião, você lembra que agendou consultas, você tem contas para pagar, você tem que fazer mercado. E aí você percebe que nem conseguiu descansar no final de semana. O problema não é ter uma semana cheia, o problema é tentar carregar todos esses compromissos ao mesmo tempo na sua cabeça. E aí a gente tem uma falsa ideia que se a gente organizar milimetricamente a nossa semana, nós vamos nos sentir mais planejados e menos ansiosos. Mas aí é que está uma questão bem importante. A ansiedade faz exatamente o contrário. Ela faz você acreditar que precisa prever todos os problemas antes que eles aconteçam. Então, o que deveria estar apenas planejado, você começa a imaginar, né? E se eu me atrasar? E se eu não conseguir cumprir com aquele objetivo no trabalho? E se eu não der conta dessa semana? E sem perceber, você deixa de organizar tarefas e passa a organizar medos. E isso cansa muito. O problema não é fazer lista, o problema é querer que essa lista elimine todas as incertezas da sua semana. Essa tranquilidade que a gente sempre espera nesse planejamento, né, que a organização deveria transmitir, parece que nunca chega, porque sempre existe mais um detalhe para a gente pensar. E a ansiedade nos dá essa sensação que sempre existe um detalhe a mais que a gente precisa se preocupar durante a nossa semana. Então é sempre um cenário a mais para se prever, é sempre uma preocupação a mais, e aí o planejamento, ele deixa de ser uma ferramenta estratégica para a sua semana e ele vira uma tentativa de controlar o futuro, sendo que o futuro nunca será totalmente controlável. Antes de eu te mostrar 4 formas de você organizar a sua semana, eu preciso te trazer algo bem importante sobre a ansiedade. Eu sei que você pode pensar que a ansiedade é uma vilã, mas ela não é uma vilã, tá? Ela faz parte do nosso sistema emocional e é uma emoção muito importante para o nosso dia a dia e todos nós sentimos ansiedade. A diferença da ansiedade é quando ela está regulada e quando ela está disfuncional, que seria quando ela não está regulada, tá? Então, quando ela está regulada, ela está cumprindo com o papel dela, né? Então, qual é esse papel? Nos preparar para lidar com os desafios, prestar mais atenção ao que é importante e mobilizar a nossa energia para agir. E aí a gente entende que essa ansiedade, ela está regulada e cumprindo exatamente o papel dela. O problema não é sentir ansiedade, mas quando ela deixa de nos preparar e passa a nos paralisar, nos fazendo antecipar cenários o tempo inteiro ou acreditar que precisamos controlar tudo para a gente ficar seguro. E é justamente aí que o planejamento pode seguir dois caminhos. Ele pode ser uma ferramenta para trazer clareza e direção, ou pode acabar se tornando mais uma tentativa de controlar todas as incertezas da semana. Então, pensando em usar a organização a seu favor e não como combustível para a ansiedade, eu quero compartilhar 4 estratégias que podem te ajudar a começar de uma forma mais leve a tua semana. A primeira dica é: não tente resolver a semana inteira no domingo, porque é isso que a ansiedade faz. Ela pega 7 dias, coloca tudo na sua frente ao mesmo tempo e faz parecer que você precisa dar conta de tudo agora. Só que você não vai viver tudo a semana inteira hoje, né? Você vai viver a segunda, você vai viver a terça, vai viver a quarta e assim sucessivamente. Então, ao invés de olhar para tudo ao mesmo tempo, faça essa pergunta para você mesma: o que realmente precisa acontecer amanhã? Quando a gente diminui o foco, a mente também diminui a sensação de ameaça. A segunda dica é bem simples, mas faz muita diferença. Pare de guardar as suas tarefas na sua cabeça. O nosso cérebro não foi feito para armazenar uma listinha infinita de atividades, né? Ele foi feito para pensar. Quando você tenta lembrar de tudo ao mesmo tempo, a sua mente fica repetindo as mesmas informações, como se dissesse: não esquece disso, não esquece daquilo. Então, escrever o que você precisa fazer libera esse espaço mental. Não importa se você vai escrever no papel, na sua agenda ou no celular. O importante é que a tarefa saia da sua memória e vá para um lugar confiável. Você não precisa carregar tudo na sua mente e lembrar de tudo ao mesmo tempo, porque senão parece que tudo é urgente e importante. A terceira dica talvez seja a mais difícil. Nem tudo que está na sua lista tem a mesma importância. E a ansiedade tem uma tendência a tratar tudo como urgente. Responder uma mensagem parece ter o mesmo peso de terminar um trabalho importante.
Por isso, antes de começar a semana, escolha 2 ou 3 prioridades. Pergunta para você mesmo: se eu conseguisse fazer essas 3 coisas essa semana, já terá valido a pena? Eu vou me sentir bem fazendo essas 3 ou 2 tarefas? Isso não significa abandonar o resto, tá, pessoal? Significa saber onde colocar a sua energia primeiro. E por último, talvez a dica mais importante, deixa espaço para a vida acontecer na sua agenda. Porque imprevistos vão acontecer, você pode acordar cansado, uma reunião pode atrasar, alguém pode precisar de você, e isso não significa que seu planejamento deu errado. Muitas pessoas vivem como se mudar os planos daquela semana, daquele dia, fosse um fracasso, mas não é. Um bom planejamento não é aquele que nunca muda, é aquele que consegue se adaptar sem fazer você se sentir que perdeu o controle e que não está dando conta das coisas. Então, organização não é para ser rígido, não é para te trazer rigidez, é para você sentir que tem uma direção na sua semana ou nas vivências do seu dia. Percebe que em nenhum momento o objetivo dessas estratégias é eliminar a ansiedade? Porque isso não é possível e nunca será possível. O objetivo é não deixar que ela seja quem organiza a sua semana. Quando a ansiedade assume esse papel, que ela que vai organizar, entre aspas, né, a sua semana, você tenta controlar tudo. Quando você assume esse papel, que você consegue controlar a sua ansiedade, manejar ela e entender a sua semana, que vão existir incertezas, né, e que vão existir imprevistos, você consegue viver um dia de cada vez, um passo de cada vez também durante essa semana e seus dias. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido aí para você. Se ele te ajudou, deixa o teu like, deixa o teu comentário também. Se inscreve aqui no canal. O Psiquelab é um espaço para entender a mente sem complicação, desenvolver uma relação mais saudável com as nossas emoções e construir uma rotina que faça sentido para a sua realidade, sem fórmulas mágicas e sem a pressão de ser produtivo o tempo inteiro, tá bom? Um beijo e até nosso próximo encontro.